Você já viveu um momento tão especial com sua família que sabia que ele jamais se repetiria? Descubra a história emocionante do último Natal em família, onde segredos e reconciliações transformaram vidas para sempre. Um Natal marcado por reviravoltas. O que parecia ser apenas mais uma ceia se tornou a despedida que ninguém esperava. Venha descobrir como uma noite mudou uma família inteira. Você acredita que um único Natal pode mudar para sempre a vida de uma família? O que parecia ser apenas mais uma comemoração comum se tornou a última vez em que todos estiveram juntos. Mas o que aconteceu naquela noite foi tão inesperado que até hoje ninguém consegue esquecer. A história começa com uma narração emotiva de Fátima, uma idosa de 78 anos, que relembra com carinho e dor aquele Natal de 1975. Naquela época, ela tinha 30 anos, era casada e mãe de 2 filhos pequenos. Sua casa estava cheia de vida, mas também de conflitos silenciosos. O irmão caçula, Pedro, vivia distante da família desde uma briga feia com o pai. A mãe, Dona Lourdes, tentava reunir todos para uma ceia, mas havia um ar de tensão. Aquele era o primeiro Natal que meu irmão prometera aparecer em anos. E seria também o último. Pedro finalmente aparece, mas chega com sua nova namorada, Elisa, algo que ninguém esperava. Ela era moderna. Falava o que pensava e parecia deslocada entre os costumes tradicionais da família. Dona Lourdes tenta manter a harmonia, mas o pai, seu Antônio, não disfarça o desconforto. Pedro, você não consegue passar um Natal sem causar um alvoroço. As crianças adoram Elisa, enquanto os adultos ficam em silêncio, observando cada movimento dela. Durante o jantar, Pedro parecia desconfortável, trocando olhares nervosos com Elisa, quando Dona Lourdes o encorajou com um sorriso caloroso. Ele respirou fundo e fez o anúncio que mudaria a noite. Ele e Elisa estavam esperando um bebê. A mesa ficou em silêncio absoluto. Dona Lourdes foi a primeira a reagir, com lágrimas nos olhos. Um neto. Pedro, isso é maravilhoso. Mas seu Antônio não compartilhou da alegria. Ele largou os talheres e encarou Pedro com dureza. Você sequer é capaz de sustentar a si mesmo. E agora quer trazer uma criança ao mundo? Isso é irresponsabilidade. Pedro rebateu, dizendo que estava trabalhando duro e que Elisa o apoiava em tudo. Mas Antônio, implacável, cortou. E como você vai criar essa criança, Pedro? Com promessas. A discussão esquentou. E Elisa, sentindo-se atacada, tentou defender Pedro. Mas isso só piorou as coisas. Com todo respeito, seu Antônio, talvez o senhor devesse parar de olhar para o passado e começar a apoiar o futuro. Essa frase foi o estupim. Antônio levantou-se bruscamente e saiu da sala. Pedro, irritado e envergonhado, murmurou. Talvez fosse melhor nunca ter vindo. Ele pegou o casaco e começou a caminhar para a porta. Mas foi interrompido pela voz tremida de Dona Lourdes. Se você sair agora, Pedro, estará repetindo o mesmo erro de anos atrás. Pedro hesitou. Ele sabia que sua mãe tinha razão, mas não estava preparado para engolir o orgulho, o apagão e o milagre. Enquanto o clima ainda estava tenso, a energia elétrica caiu, deixando a casa mergulhada na escuridão. No começo, foi apenas mais um inconveniente. As crianças começaram a chorar, e os adultos procuravam lanternas ou velas. Mas no meio do caos, Dona Lourdes teve uma ideia inesperada. Ela começou a cantar Ó Noite Santa, de estrelas fulgurantes. Sua voz baixa e trêmula parecia insignificante no início, mas logo ganhou força. Pedro, que segurava o casaco perto da porta, parou para escutar. Helena e os outros se juntaram à canção, suas vozes preenchendo o silêncio. Mesmo Elisa, ainda tentando se recuperar da discussão, uniu-se à melodia. Antônio reapareceu,
visivelmente tocado, mas tentando esconder. Ele ficou parado na entrada da sala, observando enquanto a família cantava no escuro, como faziam quando Pedro e Helena eram pequenos. Ele pegou uma vela e colocou no centro da mesa, simbolizando que ainda havia esperança de reconciliação. Quando a música terminou, Dona Lourdes sorriu e disse: "Vocês podem não perceber agora, mas esses momentos são os que mais importam. Não deixem que o orgulho destrua algo tão precioso." A virada dramática. Logo após o momento de união, Elisa começou a se sentir mal. Pedro correu para ajudá-la, e Dona Lourdes sugeriu que ela fosse levada ao sofá para descansar. Mas Elisa desmaiou antes de conseguir se mover, deixando todos em pânico. Antônio foi quem tomou a frente, ligando para um médico conhecido da família. No caminho para o hospital, Pedro segurava a mão de Elisa, rezando em silêncio. Antônio, que dirigia o carro, quebrou o silêncio. "Ela é forte, Pedro. Vai ficar bem." Pedro olhou surpreso para o pai, que pela primeira vez não parecia estar criticando. Na sala de espera do hospital, a tensão era palpável. Helena tentava acalmar as crianças, enquanto Dona Lourdes rezava baixinho. Foi um momento de reflexão para todos. Antônio, sentado ao lado de Pedro, colocou a mão no ombro do filho. "Eu fui duro demais com você, Pedro, mas é porque eu sempre tive medo de que você sofresse. Talvez tenha passado da medida, mas tudo o que eu queria era te proteger." Pedro, pela primeira vez, viu fragilidade no pai e respondeu: "Eu só queria que você confiasse em mim, pai. Eu não sou mais uma criança." Após horas de espera, o médico finalmente trouxe boas notícias. Elisa e o bebê estavam fora de perigo. A notícia trouxe um alívio tão grande que Antônio, pela primeira vez, abraçou Pedro sem reservas. A lição de Helena. Ao voltar para casa, o clima estava transformado. Pedro e Clara conversaram até o amanhecer, resolvendo mágoas antigas. Helena, sentada em sua cadeira, observava em silêncio. Ela sabia que aquele Natal seria lembrado para sempre, não apenas pelo apagão ou pela emergência, mas pelo renascimento de sua família. Agora, anos depois, ao olhar para a foto daquele Natal, Helena sorria. Ela sabia que aquela noite havia sido o verdadeiro milagre de suas vidas. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. Gratidão!